Opa, tudo bem com você? Sandrival Matos aqui e eu vou falar para você sobre um tema que tem se levantado aí. A redução salarial por conta da Covid-19. Muitos empresários estão achando que podem reduzir o salário de seus colaboradores à metade, né? E também reduzir aí a jornada de trabalho. Veja bem, não é possível fazer exatamente assim, existem exceções. Eu vou te explicar como funciona, tá bom? Primeiro, existe um artigo da Constituição Federal, que é o artigo 7º, prevê a irredutibilidade de salários, ou seja, um salário não pode ser diminuído. Então isso é importante frisar, porque não pode ser reduzido e ponto. Ah, mas reduzir a carga horária. Infelizmente a Constituição Federal te proíbe de reduzir o salário proporcionalmente à redução da carga horária, certo? Só que daí existe a CLT. A CLT é lá de 1940 e alguma coisa, com diversas emendas. A Constituição Federal é de 88, né? A CLT, no seu artigo 503 e no seu artigo 611-A, prevê que você pode ter uma redução de salário mediante acordo ou convenção coletiva, ou seja, os sindicatos entram num acordo para reduzir temporariamente e por conta de um motivo de força maior. A Covid-19 vem sendo discutido como um assunto, um motivo de força maior. Não era esperado, ninguém, via de regra, estava se preparando para algo assim, então seria um motivo de força maior. O ponto é que é o seguinte, mesmo assim, o artigo 503 da CLT prevê a redução de, no máximo, 25% do salário. Então, também, e mesmo mediante acordo coletivo. Existem acordos coletivos sendo celebrados com redução maior do que 25%. Nós já tivemos casos aqui de redução de 50% do salário. Agora, são setores que foram muito impactados. Isso pode ser discutido lá na frente? Até pode, mas os sindicatos já negociaram um valor menor. Então, fique ciente do seguinte, não é possível reduzir. E aí tem uma questão aqui simples também, que é, CLT estabelece a redução até 25% e o salário tem que ficar no mínimo o salário mínimo regional. Se você está no estado de São Paulo, o piso salarial do estado de São Paulo, o salário mínimo do estado de São Paulo, é maior do que o salário mínimo nacional. Isso quer dizer que, provavelmente, o salário do seu colaborador, mesmo que reduzido, ainda fique abaixo, né, do piso do estado de São Paulo, e aí você teria que aplicar o piso do estado. Então talvez não tenha uma economia tão significativa nisso, tá? Existe uma economia, mas talvez não significativa como você esperaria. Um ponto importante de salientar que é o seguinte, existe uma hierarquia de leis, e aqui eu estou falando como contador, como quem opera a legislação, e obviamente não como advogado, que eu não sou um, né? Então um advogado saberia te instruir melhor nesse quesito que eu vou dizer aqui agora. A CLT e a Constituição Federal, elas são leis datadas, né, com uma distância muito grande. A CLT lá de década de 40, a Constituição Federal é de 88. Então, o que se discute é a prevalecência de um sobre o outro, né? Qual lei prevalece sobre qual? Então, assim, a CLT diz uma coisa, a Constituição Federal diz outra. Então, poderia reduzir ou não pode? Fato é que é muito importante que você saiba que, tendo redução salarial nesse momento, você pode estar sujeito a processo trabalhista depois e a ter que apresentar seus argumentos. Aí você vai avaliar o risco, a situação e, muito importante, seguindo um acordo ou convenção coletiva. Ah, não vou seguir um acordo ou convenção coletiva. Então esse risco é puramente seu. Se você segue um acordo ou convenção coletiva, você pode ter que responder a indagações da Justiça do Trabalho, mas você tem o sindicato como alguém que legislou e ele tem competência para isso, tá bom? Bom, para feita a dica aí, se você tem mais alguma dúvida nesse tema, não deixe de mandar aqui pra gente, manda seus comentários, envia sua dúvida aqui que eu tô aqui para responder, tá bom? Um grande abraço, até o próximo.